Fala sério, pô. Esquece isso. O cara tá seguindo a vida dele, ganhando lá os tubos, lá, trabalhando lá no Al Hilal. Flamengo evoluindo. Obrigado, Léo Nunes, também o Léo, Karina, o Tengue. Valeu, obrigado aí pelo apoio de vocês ao nosso trabalho. Fico muito feliz, Léo. Um forte abraço, um bom domingo para vocês. Estamos entrando no domingo em alguns minutos. O Hudson Tardelli Souza Boto, membro do canal. O Cebolinha já está marjoando o Flamengo, análise objetiva. Seria absurdo dizer que Vitinho e Michael deram mais retorno técnico ao time. O Michael demorou muito a dar retorno, né? Mais de ano. E o Vitinho, como eu falei, o Vitinho tinha partidas horríveis, mas teve bons jogos também. Teve altos e baixos. Coadjuvante, gente. O Vitinho nunca seria o Arrascaeta do Flamengo, tá? O Cebolinha talvez nunca vai ser o Bruno Henrique do Flamengo, mas pode ser útil, e já foi útil em alguns jogos. Ele vinha, inclusive, como líder de assistências na temporada. Não sei se ainda vai ter que atualizar os números para ter essa certeza, mas, de fato, comete alguns erros, algumas atuações desse desejar, e hoje ele falhou num lance que não poderia falhar, aquele gol não se perde. O Davi Construtor, obrigado pela mensagem, está em Goiânia, lá em Goiás. Forte abraço, obrigado pelas palavras, Davi. Um abraço para você aí no Brasil Central. Rafael Almeida, 2 impedimentos mal marcados no segundo tempo contra o Flamengo, uma trombada nas costas do Everton Ribeiro ignorada pelo árbitro do VAR. Falamos sobre isso, Rafael, há pouco. O Alexandre, eu discordo de quase tudo que o Alexandre escreve aqui, mas a gente democraticamente mostra, né? O René, na minha opinião, foi uma ótima contratação. Contratado quando o Flamengo ainda vivia um tempo não de vacas magérrimas, mas de vacas ainda meio magrinhas, né? Não havia dinheiro para tanto investimento. Foi uma boa contratação do Rodrigo Caetano, inclusive. O Caetano não foi muito feliz em várias escolhas, mas ele foi buscar no esporte um jogador que era um jogador mais barato. O Flamengo não tinha dinheiro para grandes contratações. E o René sempre foi correto, entregou muito bem ali ao Flamengo, sem ser brilhante, um jogador correto, um bom reserva, quando o Flamengo chegou no chamado outro patamar, que sempre cumpriu muito bem o seu papel. Não era espetacular? Não, não é espetacular. É para a seleção? Não, não é. Mas um jogador correto, um bom lateral, muito aplicado, um profissional muito sério. Eu gostei da passagem do René pelo Flamengo. Está hoje no Internacional, que é um outro grande clube. Tá? A gente não pode achar que todo lateral vai ser Leandro Júnior, né? Não dá para ter só nesse nível, é impossível. E hoje o Flamengo consegue fazer contratações que eram inviáveis nos tempos em que o René chegou ao clube. O Flávio Taboada, boa noite. O Flamengo não pode jogar sem meia de armação. Primeiro tempo perdemos o meio. Era o Gerson que tinha que fazer esse papel. O Gerson não é armador, ele pode jogar na função. Ele não jogou bem, mas ele pode fazer o papel. Era ele e Vitor Hugo, os dois, com o Thiago Maia de primeiro homem. Tá? A questão é que não conseguiu botar a bola, controlar, mas também tem o seguinte, Flávio, o Palmeiras do primeiro tempo teve um comportamento, no segundo tempo é diferente, o Palmeiras também, ele recua, né? Ele muda a sua conduta porque ele está em vantagem e já tem um desgaste de primeiro tempo muito intenso do Palmeiras tentando e buscando a pressão em cima do Flamengo, né? Então tem isso também, quando a Arrasca entra aos 13 do segundo tempo, já é outro comportamento do Palmeiras, não é o time do primeiro tempo. Temos que olhar para o adversário também. O adversário do Flamengo, no caso. Gerson não é armador, a entrada do Everton Ribeiro melhorou o time, sei que ele queria velocidade pelos lados, mas não funcionou. Faltou treino, perfeito, eu acho que é isso. Ele não deu certo. Tentou, não deu certo. Outro dia pode ser que dê. Não é o último jogo da história de ninguém. Pedro Tavares, novo membro do canal, obrigado por participar do Clube de Membros, meu caro Pedro Tavares. Também com a gente aqui o Álvaro Renault, que também é do Clube de Membros. Só uma dúvida, onde estava o sistema no pênalti do Everton Ribeiro. Abraço, Álvaro. Pois é, o sistema acho que não estava funcionando. O Carlos Henrique Machado não mandou a mensagem aqui, espero que apareça mais adiante para a gente poder ler. O Augusto César Magalhães fala de São Francisco, na Califórnia. Muito obrigado por apoiar nosso trabalho, Augusto. Queria saber a sua opinião sobre a escalação do São Paulo no primeiro tempo. Seu Fabrício Bruno tem que continuar como titular? Já falei sobre a escalação que eu penso, tá, Augusto? Sobre o Fabrício Bruno, acho que ele é um jogador rápido, de posição física bem razoável, digamos assim, mas com um bom passe longo, mas muita dificuldade na saída de bola, rifa muita bola, falta a ele, às vezes, qualidade para dar uma matada, botar a bola no chão, sabe? E aí rebate algumas vezes sem necessidade. Eu acho que é um jogador que ele pode brigar por posição, mas não vejo o nível técnico no Fabrício para ele ser um titular absoluto do Flamengo, como era o Rodrigo Caio quando estava em condições. Aliás, se o Rodrigo Caio está em condições, o Fabrício não joga contra o Fluminense, está suspenso. Por que não o Rodrigo Caio? São Paulo ele não escala também. Do Caio, não entendo também. Nunca. Será que não dá mais para ele? Pelo amor de Deus. José Francisco Leite Neto. Não foi o melhor jogo para testar a formação, mas o técnico tem que buscar outras maneiras de jogar. Concordo. Está lá em Aracaju o José. E aquela coisa, não foi o melhor jogo, mas vai fazer o quê, né?
Atlético Paranaense na quarta. Palmeiras, Atlético Paranaense na quarta, Fluminense. Você vai meter o Arrascaeta em todos esses jogos, cara. Ainda mais agora que ele está recuperando. Aliás, que ele já recuperou uma forma física e tecnicamente. Está muito bem. O Arrascaeta que a gente quer ver, todo mundo quer ver, é esse aí que a gente está vendo. Que aparece, que decide. Vamos lá, vamos voltar lá atrás. Ele fez o gol do empate hoje. Ele deu o passe para o gol do Bruno Henrique. Ele sofreu pênalti no jogo contra o Atlético quarta-feira. Contra o Fortaleza, ele fez um gol e deu passe para o Gabriel. Os últimos 5 gols do Flamengo tiveram as digitais do Uruguai. Perdão. A tosse está quase indo embora. A Ju já está voltando de novo. Até estou um pouco rouco, um pouco sem voz, porque a garganta começou a ficar irritada. Começou a chover aqui em São Paulo, muda o tempo, é um inferno, né? Que a gente está sempre sujeito a esse tipo de coisa. O Emerson, sempre conosco aqui. Caraca, quando eu vi o lance que pisa no tornozelo do Bruno Henrique, comecei a orar e mandar energias positivas para o BH. Ainda bem que parece que não foi nada demais, ele continuou em campo, né? Mas foi assustador realmente, ainda mais se tratando do Bruno Henrique, né? João Oliveira, boa noite. Até o gol do Palmeiras dominava o jogo, aí faz o gol e prefere recuar para ser no contra-ataque. Aquele típico saber sofrer. O João é assim que o Palmeiras joga, quase sempre, quase sempre. Eu acho que tem qualidade para fazer diferente, mas, enfim, ainda mais em casa. Magro Paixão, a pressão do Palmeiras da CBF deu resultado. Como ninguém do Palmeiras deu entrevista, a gente não sabe o que eles pensam a respeito do pênalti que não foi marcado no Everton Ribeiro. A gente não vai saber nunca, porque ninguém vai falar, né? Então, fica aí uma grande interrogação. Marcelo Júnior, escalar pontas com laterais ofensivos não me parece uma boa combinação para o Flamengo. Foi central os meios que os laterais melhoraram. Olha, Marcelo, eu acho o seguinte, eu acho que, como eu falei, um time de futebol tem que ter repertório e variedade dentro de sistemas de jogo, de propostas, e o técnico tem que buscar alternativas. Quando jogadores com diferentes características são contratados, é justamente para que eles ofereçam essas possibilidades. Nem sempre dá certo. Dessa vez não funcionou, em outra pode funcionar. Mas cada jogo é um jogo, cada momento é um momento, com treinamento, com paciência, as coisas podem mudar bastante, né? Muito bem. Agora, impressionante que eu acho também, hein? Vou aqui dar um comentário sobre essa questão. O pessoal do Palmeiras não vai falar, não fala o técnico, fala o jogador. E é impressionante que existem jornalistas que acham que está certo. É ser muita chapa branca, meu irmão. É muita falta de vergonha na cara. Porque cabe ao técnico, aos jogadores, eles têm que falar, porque o torcedor do Palmeiras quer saber. O que o técnico tem a dizer, o que os atletas têm a dizer da partida. A mesma coisa valeria se fosse o Flamengo. Mas agora silêncio, ninguém fala. Isso frustra o torcedor. O torcedor quer saber. Você pede para o cara ser sócio do clube, o cara apoiar o clube, ir para o estádio, comprar produto do clube. Aí tem um jogo importante, não, ninguém vai falar não aqui e tal, ninguém fala. E aí tem jornalista que acha que tá bom. É muita vontade de lamber bota dos outros e puxar o saco, sabe? É impressionante, é falta de vergonha na cara. Falta de vergonha na cara. E tem gente que ainda para ouvir esses elementos patéticos sem orgulho nenhum.